Vamos ver aqui o vídeo do Carlito, gente, sobre a casa que caiu da Zambelli. Quem puder mandar superchat, agradeço muito. Estamos com um público muito bom. E muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente, gente. Vamos ver o Carlito. Algumas horas atrás, no blog da Andréa Sadi, também mostrado na Globo News, no programa Estúdio I, joga ali a última pá de cal da Carla Zambelli, que tende a ser condenada pelo STF, perderá seu mandato e provavelmente fará companhia ali aos outros indivíduos que foram presos no 8 de janeiro e já foram condenados pelo ministro Alexandre de Moraes. O blog da Andréa Sadi, junto com a Globo News, tiveram acesso a mensagens escritas e a um áudio trocado entre o Walter Delgatti e a Carla Zambelli, onde, em tese, a Carla Zambelli pedia ali para que o Walter Delgatti encontrasse informações do ministro Alexandre de Moraes e o Walter Delgatti teria confirmado que tinha ali quebrado o sigilo, entre aspas, do Xandão. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque muita coisa importante vem por aí agora. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês para colaborarem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. A Carla Zambelli, na semana passada, passou a fazer parte na lista dos 60 indivíduos aproximadamente que serão indiciados por sugestão da CPMI dos atos golpistas do 8 de janeiro. No discurso, inclusive, que ela teve ali na casa do Senado, ela chegou a dizer que foi colocada para ser indiciada sem ser ouvida, inclusive, única e exclusivamente baseado no depoimento de um hacker que é um mentiroso quanto mais. Ela, inclusive, tentando manter a suposta versão de inocência dela, na verdade, se incrimina ainda mais. Eu vou mostrar para vocês alguns materiais aqui. Tem muita gente, inclusive, se atentando meramente ao caso do pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi inserido no sistema do CNJ, publicado ali aproximadamente no dia 4 de janeiro. Só que tem uma linha cronológica que muita gente não está se apegando e que, para mim, se encaixa perfeitamente nessa suposta narrativa iniciada ainda no início de novembro pelo Ministério da Defesa, com o próprio governo Bolsonaro tentando, de alguma maneira, descredibilizar o sistema eleitoral, partindo ali para esses diálogos entre a Zambelli e o Walter Delgatti, até a desistência do golpe por Bolsonaro, quando ele foi ameaçado, segundo o próprio Mauro César Cid, por membros das Forças Armadas, de que se ele continuasse tentando colocar em prática qualquer tipo de golpe no Estado brasileiro, ele iria ser preso. De acordo com informações, inclusive, das fontes que passaram as informações para a coluna da própria Andréa Sadi e também para o Reinaldo Torulo Júnior, que foi quem teve acesso a esse material aqui pelo G1, a data que em tese teria acontecido as trocas de mensagens ali entre o Walter Delgatti e a Zambelli, que ele teria encaminhado essas mensagens para um amigo, seria entre o dia 22, segundo algumas informações, e 26 de novembro. A data dos prints que seriam encaminhados ali do Walter Delgatti para um amigo dele no interior de São Paulo, mostrando os áudios da Zambelli e algumas mensagens que a Zambelli trocou com ele, aconteceram em tese no dia 26 de novembro. Anotem as datas, porque tem alguns fatos que acontecem no intervalo de aproximadamente 15 dias, 20 dias no mês de novembro, que foram determinantes para impedir um golpe de Estado no Brasil e que supostamente a gente vai conseguir comprovar ali também uma suposta organização criminosa atentando contra o Estado Democrático de Direito, envolvendo a Zambelli e outras figuras. Segundo o material publicado aqui no G1, através do blog da Andréa Sadi, material assinado pelo Reinaldo Torulo, Carla Zambelli pediu para Walter Delgatti descobrir endereço de ministro do STF, diz defesa do hacker. Hacker encaminhou a um amigo mensagem de voz enviada pela deputada em 2022. Questionada, Zambelli diz não se lembrar do contexto da conversa, mas nega qualquer tipo de irregularidade. E aqui a gente vê claramente que ela está tentando fugir do óbvio, porque independente do contexto que você queira trazer o que aconteceu nessa troca de mensagem, você vê claramente uma conduta que se entende, pelo menos dentro do que diz a lei, como crime. Primeiro, pela quebra de decoro parlamentar da própria parlamentar. Segundo, por infringir o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que fala sobre a inviolabilidade da privacidade, por exemplo. E terceiro, que ao menos coloca a Zambelli, junto com todos esses indivíduos, em uma associação criminosa, a famosa quadrilha. Além, é claro, dos crimes que, em tese, atentariam também
contra o Estado Democrático de Direito e as instituições democraticamente estabelecidas, que está lá presente no artigo 359L e 359M. Para que a gente possa ouvir aqui a conversa e entender que, independente do contexto, a conduta da Carla Zambelli é, no mínimo, questionável, eu queria que vocês ouvissem aí, por gentileza. O Walter, não aparece nenhum endereço de Brasília, né? Precisava do endereço daqui de Brasília. Não pode ser, porque quadra é prédio. Ele deve morar numa casa no Lago Sul, alguma coisa assim. Deve ser coisa do STF. Isso provavelmente deve estar nos arquivos do STF como casa, tipo, funcional, entendeu? Além desse áudio que já deixa claro e evidente ali qual que era o interesse da Zambelli e, em tese, quem ela estaria buscando, quem ela estaria procurando, ainda tem a troca de mensagens que vocês podem ver aí na tela também. Já publicou? Ainda não, mas já está no sistema, palavras do Delgatti. Essas contas são dele mesmo? Precisava do endereço dele aqui em Brasília. Sim, confirma o Delgatti, que aquelas contas realmente eram dele. Já mando. Quebrei o sigilo do Xandão, diz ali o Walter Delgatti. Segundo a Carla Zambelli, como ela disse, inclusive, de acordo com a consulta feita pelo G1, não teria nenhum tipo ali de crime cometido por ela, que ela não lembra dessas mensagens, inclusive disse que não pode acessar essas mensagens, já que a Polícia Federal teria ali apreendido o seu celular, e que ela disse que conversa que aconteceram há cerca de um ano atrás, ela não se lembra, mas pelo que ela se lembra das conversas, não teve nenhum tipo de irregularidade. E aqui tem tanta mentira pra gente derrubar da Carla Zambelli que fica até difícil apontar uma só. Primeiro, ela disse que contratou o Walter Delgatti para cuidar do site, das redes sociais dela, só que ele não trabalhou. Palavras da Carla Zambelli. Só que tem outro problema, que a Carla Zambelli também contratou uma empresa aqui de Aracaju, que em tese tem de fazer serviços no site dela e que a empresa não está executando. Só que a Carla Zambelli tenta sempre criar um tipo de vitimismo em cima. Essa apuração é do Carlito Neto, tá, gente? Meu áudio estava mutado, mas só para vocês saberem. Exclusivo aqui nosso. De uma suposta conduta criminosa que ela teve, dizendo que ou é perseguição, ou é isso, ou é aquilo. Na semana passada, por exemplo, quando o nome dela foi confirmado como sendo um dos nomes a serem indiciados no relatório da CPMI dos atos golpistas, ela, além de atacar a relatora, a senadora Elisiane Gama, ela também disse que ela só foi incluída ali de forma irregular, um absurdo, que não pôde fazer a cariação, que não pôde prestar depoimento, que não pode ser convocada, ainda meio que zombou da senadora Elisiane Gama, dizendo que ela não soube nem quebrar o sigilo do esposo dela, que era policial militar no Ceará e não no Distrito Federal, como ela teria procurado, e que o Walter Delgatti era um mentiroso quanto mais. O grande problema, dona Carla, é que a voz é sua. E aí agora, quando a gente olha o material que foi publicado no G1 e entende por que a Carla Zambelli foi indiciada, a gente consegue compreender também que tem muito mais robustez do que muita gente tem imaginado no caso envolvendo especificamente o nome da senhora Zambelli e de outros indivíduos que foram indiciados ali no relatório final da CPMI dos atos golpistas. Só que tem um ponto importante que a gente precisa trazer uma linha cronológica aqui para tentar conectar os fatos que envolvem a Zambelli e a tentativa de golpe do Jair Messias Bolsonaro na democracia brasileira. No dia 9 de novembro, o TSE publica o seguinte: relatório das Forças Armadas confirma a segurança das urnas eletrônicas. Documento do Ministério da Defesa, assim como o relatório de todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral deste ano. Já adianto a vocês que tudo que eu vou falar aqui vai ficar no primeiro comentário fixo como fonte. No dia seguinte, para tentar criar um clima de animosidade ainda maior entre a sociedade e o TSE, o STF, o ministro Alexandre de Moraes e o processo eleitoral brasileiro, o site do Ministério da Defesa publica o seguinte: relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraudes ou inconsistência nas urnas eletrônicas. Saindo um pouco mais à frente da linha cronológica, a gente vai para o dia 18 de novembro. O que é que acontece no dia 18 de novembro? O Braga Neto recebe lá no QG da campanha do Bolsonaro, como traz inclusive a matéria aqui do Globo, recebe os golpistas e diz que eles não devem perder a fé. Trecho do material publicado no Globo. No dia 18 de novembro, na mesma data em que os manifestantes foram flagrados no comitê de campanha de Bolsonaro em Brasília, Braga Neto saiu para cumprimentar e tirar fotos com apoiadores em frente à residência oficial após visitar o ex-presidente. Naquela ocasião, o militar pediu a eles para não perderem a fé. E segundo a delação feita pelo Mauro Cid, em tese, o elo entre os golpistas e o Bolsonaro era feito ou intermediado supostamente pelo Braga Neto. Indo um pouquinho mais para frente, no dia 23 de novembro, como vocês podem ver na tela aí, inclusive,
Olha a decisão do TSE. Moraes condena a coligação pelo bem do Brasil por litigância de má-fé e aplica a multa de 22.900.000 reais. Segundo o presidente do TSE, argumentos da requerente para realizar a verificação extraordinária em urnas utilizadas no segundo turno são absolutamente falsos. E aí a gente vai lembrar que outros partidos que ajudaram a compor a chapa com o Bolsonaro, que fizeram essa coligação, reclamaram, dizendo que não poderiam pagar esse valor, que era um absurdo, que esse valor teria de ser pago apenas pelo PL, porque foram eles que questionaram as urnas eletrônicas. Os outros partidos diziam que não tinham questionado as urnas eletrônicas e que tinham reconhecido o resultado, tinham parabenizado o presidente Lula. Quando é o dia 25, vários portais, 25 de novembro, adiantando um pouquinho mais a linha cronológica, PL vai pagar sozinho multa de 22,9 milhões por litigância de má-fé de Cid Moraes. Ministro entendeu que PL agiu de forma irresponsável ao questionar urnas e aplicou multa para todos os partidos da coligação. PP e republicanos informaram que discordam totalmente do questionamento feito pelo PL. O ministro Alexandre de Moraes aceitou o pedido feito ali pelo PP e pelo próprio republicanos e acabou direcionando a multa apenas para o PL, que alegava naquele momento que 60% das urnas não eram auditáveis. Por outro lado, o ministro informou que todas as urnas são auditáveis e considerou o argumento do partido esdrúxulo. Só que aí, seguindo mais à frente a linha cronológica, a gente sai do dia 23 para o 25, onde só o PL vai pagar a multa, e no dia 26, supostamente, tem essa troca de mensagens entre a Zambelli e o Walter Delgatti, onde ele encaminha essas mensagens lá para o amigo dele, do interior de São Paulo. O PL toma a multa, oficialmente sozinho no dia 25. Dia 23 era para a coligação, no dia 25 era para o PL sozinho pagar, e aí no dia 26 a Zambelli troca essas mensagens, perfeito? Quando é ali entre o dia 27, 28 e 29, o Paulo Figueiredo, neto da ditadura, começa lá na Jovem Pan fomentar de alguma maneira um patrocínio de um suposto golpe por membros das Forças Armadas. Material publicado na Jovem Pan no dia 28. Figueiredo detalha clima no alto escalão do Exército. Abre aspas. Nunca vi tanto consenso de descontentamento. Comentarista do programa Os Pingos nos Is debatem sobre a carta divulgada e registrada por militares da reserva aos atuais oficiais da ativa. Em uma carta divulgada no último sábado, militares da reserva afirmaram que o Supremo Tribunal Federal impôs ao Brasil um regime de exceção e está ferindo as bases democráticas do país ao usurpar atribuições do Executivo e do Legislativo. Os oficiais também reclamaram com a forma com que os oficiais lidaram com as sugestões para melhoria no processo eleitoral, classificado como sem condições mínimas que ateste a sua segurança, transparência, veracidade e rastreabilidade. Por fim, os militares disseram que o STF e o Tribunal Superior Eleitoral mantêm-se em silêncio em relação aos clamores do cidadão e que é notório que vivemos uma crise institucional. É chegada a hora das autoridades e do povo brasileiro saberem que as Forças Armadas não aceitarão que se tenha um candidato, qualquer que seja ele, como próximo presidente, com quaisquer dúvidas sobre a legitimidade da escolha, livre e soberana da vontade da maioria, tal qual preconiza a Constituição, sob pena de sofrermos uma convulsão fraticida, com resultados extremamente nefastos e consequências imprevisíveis para a soberania e segurança nacional do nosso país, afirma trecho do documento. Durante o programa O Pingo nos Is, da Jovem Pan, o comentarista Paulo Figueiredo considerou que o país vive momentos tensos e históricos. Após manifestações de brasileiros que estão há quase um mês em frente aos quartéis, os militares costumam ser surdos quando há disputa política, mas clamor do povo eles costumam escutar, considerou. Em relação às cartas redigidas por militares da reserva aos oficiais da ativa, o analista ressaltou que há um clima de descontentamento geral do oficialato com os acontecimentos políticos do país. Até pouco tempo, todos os militares viam com naturalidade os acontecimentos políticos do país. Mas parece que essas últimas ações do Supremo Tribunal Federal entornaram o caldo. Trouxe ali o Paulo Figueiredo, supostamente. E no dia 28, também, em outro momento, ele trouxe a seguinte declaração, que eu vou trazer para vocês, um fragmento que está publicado na Carta Capital, porque se eu botar o vídeo da Jovem Pan, eles derrubam o nosso canal. Em relação aos generais Richard Fernandes Nunes, comandante militar do Nordeste, Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante militar do Sudeste, e Valério Stup Trindade, ex-comandante militar do Sul. Na segunda-feira, 28, Paulo Figueiredo disse que esses três militares teriam agido contra uma ação mais direta das Forças Armadas em relação ao resultado das eleições. Na ocasião, o comentarista afirmou que o general Nunes tem posições ideológicas muito à esquerda, que o general Paiva é tido como o que mais entende de política e mais progressista, e que o general Stumpf seria conhecido como muito amigo de infância
do ex-advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior, que seria defensor dos interesses do Supremo Tribunal Federal. Hoje, Amaral Júnior é secretário executivo do Tribunal Superior Eleitoral. O secretário executivo do Alexandre de Moraes tem um brother dentro do alto comando do Exército, afirmou Figueiredo. Será que é por isso que Alexandre toma suas decisões com tanta tranquilidade, sabendo que não vai ter reação? Eu não sei, mas eu não consigo deixar de fazer essa conjectura. Em outro trecho, Figueiredo expôs dúvidas sobre a atuação dos militares. Será que os nossos bravos comandantes estariam colocando a sua carreira e os interesses pessoais à frente do juramento à pátria que eles fizeram? E aí, na terça-feira, 29 de novembro, Paulo Figueiredo continuou incitando ali o golpe de Estado e também atacando membros das Forças Armadas por não aceitarem ou não toparem mergulhar nessa tentativa golpista. Tanto que o Exército Brasileiro chegou até a emitir um documento, material publicado, inclusive, no próprio site aqui das Forças Armadas, mais especificamente do Exército Brasileiro, que traz o seguinte: esclarecimento sobre comentários de jornalista. Isso aqui sai no dia 30 de novembro. Por que essa data é importante? Para a gente ir para o final do nosso vídeo, que começou lá com a Carla Zambelli e os áudios dela, que muita gente focou apenas na questão do mandado de prisão do Alexandre de Moraes, bem complexo, quando, na verdade, isso seria o roteiro que se tentou criar para dar um golpe de Estado. Ela, inclusive, defende o Paulo Figueiredo no vídeo em que ela fala dos generais 4 estrelas, gente. Complemento importante que eu faço aqui ao Carlito. Excelente investigação. Mas que se fragmentou por 2 motivos. Principal, não teve apoio dentro das Forças Armadas. Não leve em consideração apenas o Almir Garnier, tá? Os altos comandantes ali das forças não embarcaram, com exceção do Almir Garnier, até onde a gente tem informação, supostamente. E o segundo motivo é que, com a multa aplicada pelo ministro Alexandre de Moraes ao PL, o PL ficou sem dinheiro para poder insuflar nas redes sociais influenciadores que, em tese, estariam ali combinados para que, neste período, aquecesse supostamente a audiência ali, promovendo ataques cada vez maiores às instituições de Estado e ao próprio presidente eleito naquele momento, que era o presidente Lula. Como segue, inclusive, o material publicado aqui na coluna do Daniel César, lá no último segundo. Como foi o dia em que Bolsonaro desistiu de dar um golpe? Movimento de ruptura democrática estava previsto para a segunda quinzena de novembro. O presidente reuniu o chefe das Forças Armadas e avisou que pretendia usar o artigo 142 contra a coluna. Isso aqui é uma fonte que trouxe para a coluna do Daniel César. Segundo ele, o plano previa que o golpe aconteceria na segunda quinzena de novembro, após várias articulações políticas para evitar isolamento externo do Brasil. Após o resultado do segundo turno confirmar Luiz Inácio Lula da Silva como vitorioso na corrida eleitoral, assessores da presidência passaram a seguir à risca o plano. Em entrevista à coluna, o assessor revela como tudo aconteceu. Bolsonaro ficou uma semana isolado, se recuperando do baque da apuração. Mas o seu grupo já sabia o que fazer e não ficou em silêncio, passando a articular o golpe. O general Braga Neto seria o responsável por reunir as Forças Armadas em torno da ruptura e colocar os militares nas ruas. O primeiro passo seria anunciar o fechamento do STF por fraude das eleições, revela essa fonte. E detalhe, isso também casa com todo aquele material já delatado pelo Mauro Cid e presente na tal minuta do golpe. Segue o material. Na versão contada pelo ministro de Bolsonaro, caberia ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, acalmar a classe política. Abre aspas. O Congresso não seria fechado e os políticos teriam a garantia de que seus mandatos seriam preservados, totalmente dentro daquilo que estava presente na tal minuta golpista. Enquanto isso, bolsonaristas influentes começaram a financiar e incentivar que seguidores fossem protestar e pediam a intervenção militar, a fim de obrigar Bolsonaro a pôr ordem, e era tudo teatro. No dia 30 de novembro, ou seja, no mesmo dia que saiu a nota do Exército, no dia 30 de novembro veio a decisão de que não haveria uma ruptura por falta de apoio, e Bolsonaro se sentiu abandonado, revelou o ministro que já foi exonerado do governo. Tudo começou quando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu impor uma multa milionária ao PL, quando o partido questionou o resultado das urnas. Com as contas bloqueadas, Valdemar teria recuado da intenção de apoiar o golpe de Estado e avisou ao presidente que não haveria clima. Sem dinheiro para pagar os funcionários e apoiadores, Valdemar não tinha força. Bolsonaro também não conseguiu o apoio que desejava de Putin. A fonte ouvida pela coluna explicou que o presidente russo afirmou que estava focado na guerra com a Ucrânia e não poderia fazer muito. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também já teriam mandado ali o recado para o Jair Messias Bolsonaro. Então vocês entendem por que é importante essa confirmação dos diálogos do próprio Walter Delgatti com a Zambelli em áudio e em mensagens?
porque isso comprova que toda a materialidade do golpe foi construída, sim, dentro daquilo que se imaginava, e os pontos vão se conectando. Delação do próprio Mauro Cid, materiais encontrados na casa do Anderson Torres, materiais encontrados com figuras que trabalhavam com o Anderson Torres, empresários que financiaram também os acampamentos, viagens, ônibus, caminhões e faziam doações. Tudo isso se fecha nesse material. E detalhe importante, porque muita gente vai falar, Carlito, mas hoje você sabe de tudo isso, hoje é muito mais fácil. Este material do Daniel César foi publicado no dia 30 de dezembro de 2022, o último dia que o Bolsonaro estava no Brasil, e uma semana aproximadamente antes do 8 de janeiro. Então tem muita materialidade aqui. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo massivamente. Eu sei que o vídeo ficou muito grande. Eu vou fazer alguns cortes, inclusive, para colocar lá no canal de cortes do historiador, mas é porque essa temática é extremamente importante e a gente não pode deixar de compartilhar esse material, tá bom? Queria que você deixasse aqui embaixo a opinião de vocês, pedir para que vocês vissem esse vídeo também no Facebook, seguir a gente no Facebook, compartilha com o que você quiser, tudo que eu falei para vocês vai estar fixado aqui a fonte do primeiro comentário fixo, e como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.